Os Cavaleiros do Zodíaco, Sanseiya, Saga Cavaleiro de Ouro, Capítulo de Ares, Episódio 3. Ano 2010, Santuário de Atena, Grécia. Ikki, o Cavaleiro de Ouro de Leão, diz: é chegada a hora de decidirmos quem de nós vai assumir o posto de Grande Mestre. Nós estamos ficando sem tempo, afinal, Atena está... Enquanto derrama suas lágrimas, Seiya chama por Saori, que aparece com os braços contaminados, enquanto Shun está pensativo com os olhos fechados. Shun diz a Ikki: você tem razão, vamos iniciar a votação. Ikki responde: eu já imagino quem você pretende indicar, Shun. Nisso, Yoga fala aos outros cavaleiros: eu também já tenho uma escolha, e como Shun disse, sejamos rápidos. Seiya aparece em prantos dizendo a todos que estão presentes: nós só vamos tantas vezes, por que não podemos fazer nada agora? Sequer podemos ser chamados de Cavaleiros de Atena. Shun então rebate: pare de se culpar, Seiya. Dessa vez não podemos fazer nada. Ikki, irritado, grita: não é hora de ficar se lamentando pelos cantos. Esse é um péssimo momento para nós perdermos o foco. Eu entendo você, Seiya, mas temos que decidir isso antes da Saori. Acha que é o único a perder alguém? Esqueceu que todos estamos prontos para morrer, incluindo Saori? Seiya, desesperado, grita para Ikki: maldito! Cala a boca! E Ikki rebate: você já devia saber que a maldição dos cristais não tem cura. E esmurrando a parede, continua: como pode ser tão egoísta em um momento como esse? Droga, Seiya! Seu mundo se resume somente a Saori. Enquanto isso, aparece a imagem de Esmeralda, o primeiro amor de Ikki, que pensa em silêncio. Eu já perdi 2 vezes pessoas preciosas para mim. Então Shiryu aparece e grita: droga! Já basta! Não vamos perder um pouco de tempo discutindo. Vocês dois não lutam por Atena e pela justiça. Essa não é a hora de discutir quem perdeu mais ou menos. E Yoga completa dizendo: Seiya, Ikki, isso só vai aumentar os nossos problemas. Nós temos algo mais importante para nos preocupar. Enquanto aparece a imagem de Yoga vestindo a armadura de ouro de Aquário e Shiryu vestindo a armadura de ouro de Libra, prossegue Yoga dizendo: esse é o momento de decidirmos quem será o grande mestre. Então vamos começar isso de uma vez. E continua Yoga: eu acredito que o único capaz de assumir esse posto no momento é Shiryu. Shiryu, surpreso, indaga: hã? Eu? Mas Yoga... Enquanto Ikki e Shun ressuspiram, Seiya indaga: Shiryu? E Yoga diz: sim, Shiryu. Você é o mais digno de sentar-se ali, apontando para o trono do grande mestre. Como um amigo e companheiro de longa data, eu acredito que você seria um grande mestre. Além do mais, esse cabeça dura é quem se preocupa mais com os outros do que com ele próprio. Seiya aparece vestindo a armadura de ouro de Sagitário pensativo. Como eu sou patético. Ikki tem razão. Estão todos se esforçando apesar de tudo. Eu deveria ter vergonha de estar sendo tão egoísta. Ela não ia gostar de nos ver brigando. Saori, amigos, me perdoem. Então, aparece a imagem de Atena chamando por Seiya e indagando o que lhe preocupava tanto. Shun, vestindo a armadura de ouro de virgem, diz: eu concordo com o Yoga. Você também não acha isso, Ikki? E Ikki, indiferente, diz: que seja. Shiryu chama por Shun e Ikki enquanto Seiya diz: não vou contrariar vocês. Para mim, também é uma escolha óbvia. Desculpem-me, estou de volta. E continua Seiya: para falar a verdade, eu jamais esqueço que é graças a você que eu estou vivo até hoje. Foram muitas as vezes que você me ajudou, sempre se sacrificando. Aquele cara disse que talvez num futuro próximo não estejamos mais aqui, que precisamos treinar novos cavaleiros. Como Yoga disse, você é o mais preparado para liderar esses novatos. Então, que seja você ensinar nossos valores a essa geração que protegemos tanto. Eu acredito em você e nesses jovens, pois, em breve, eles irão derrotar Ares. Tenho certeza disso. E Shiryu, às lágrimas, diz:
Ceia. Ano 2011. O grande mestre do santuário, Shiryu, antigo cavaleiro de ouro de Libra, o último de sua geração, lembrando-se do que aconteceu antes, escuta as vozes dos seus amigos ecoando em sua mente. Shiryu, enquanto nossas centelhas de vida permitirem, nós iremos te apoiar. Mas quando nós formos embora, tenho certeza que o espírito de Atena retornará. E Shiryu diz: Meus queridos irmãos, eu nunca hesitei em lutar com vocês. Então, se esse é o desejo de todos, eu não vou falhar. Essa nova era será tão sangrenta quanto as anteriores, mas sujaremos nossas mãos em nome da paz e da justiça, quantas vezes forem necessárias. Eu, como grande mestre desta era, vou reerguer o santuário e levar esses jovens à vitória, pois meu destino foi traçado naquele dia pela confiança de vocês, amigos. Em um tempo não muito distante, os cavaleiros de Atena reconstruíram um santuário na Grécia, um local que havia sido pulverizado pela Guerra Santa contra o imperador do submundo Hades. Cerca de 20 anos após a última Guerra Santa, um embate ocorreu entre uma das forças de Ares, o Batalhão do Desastre, e o restante do exército de Atena liderados por Ceia de Sagitário. Às duras penas, os cavaleiros foram condenados por uma terrível maldição que se manifestou de forma silenciosa. Ela atingiu os guerreiros e até mesmo a deusa Atena. Até então, Saori Kido. Essa maldição ficou conhecida como Cristais da Morte, nome que foi dado devido à presença de estigmas cristalizados pelo corpo de suas vítimas, levando-lhes a uma morte lenta e dolorosa. O combate entre os dois exércitos custou a vida de diversos cavaleiros, porém, mesmo com a derrota do exército inimigo, houve uma enorme baixa por parte dos cavaleiros de Atena, pois muitos guerreiros ainda não estavam preparados para assumir com uma nova geração. Com o passar dos anos, os mais poderosos foram caindo um a um, devido ao poder implacável dos Cristais da Morte, os mesmos que levaram Saori. A maioria dos que participaram dos combates não conseguiu resistir, mas, entre eles, o último a ficar de pé foi Ikki de Leão. Ele suportou o efeito dos cristais o máximo que pôde. O Cavaleiro de Leão bravamente protegeu e guiou muitos dos cavaleiros nessa nova era, trabalhando juntamente ao grande mestre, recém-eleito Shiryu de Libra. Entretanto, a maldição dos cristais não se esquecia de ninguém, então Ikki haveria também de cair no futuro, uma perda irreparável. Shiryu, o grande mestre, foi então o último entre sua geração, aquele que deveria reger o santuário liderando os novos cavaleiros em nome de uma nova encarnação da deusa Atena. Meses após a morte dos cavaleiros lendários, como ficaram conhecidos Ceias e seus irmãos, aparece no santuário um jovem demonstrando um enorme poder. Muitos ainda duvidosos sentiram um cosmo familiar, mas outros não tiveram dúvidas sobre o que estava acontecendo. Era Atena. O espírito e a proteção da deusa estavam retornando ao santuário. Ano 2020. Santuário de Atena, Grécia. O grande mestre questiona o cavaleiro de ouro Jehu de Aquário. O que você tem a me dizer sobre o báculo de Atena? E Jehu responde: Fico honrado por sempre ser consultado por vossa santidade. Acredito que algumas informações que eu tenho podem ser úteis para entender o que aconteceu ao báculo. Talvez o estado atual de Atena seja a resposta de tudo. Então, o grande mestre questiona: Por acaso essa informação provém dos seus sonhos premonitórios? Jehu ajoelhado responde: Sim, grande mestre. Desde jovem eu tenho alguns sonhos nos quais consigo antever certos acontecimentos. Durante todo esse tempo eu venho esclarecendo acontecimentos antigos e atuais em minha vida. Para o bem ou para o mal, isso me acompanhou ao longo de toda a minha vida. E o grande mestre diz: Entendo. Isso é como um fardo, mas, ao mesmo tempo, uma bênção. Lembrando-se de seu passado, Jehu divaga. Desde minha infância eu tento compreender estes sonhos, buscando seus significados. Atualmente, tento interpretá-los me baseando em símbolos, locais, elementos e conceitos, como os povos antigos. Lembro que,
Antes de meu mestre morrer, sonhei com uma enorme geleira se partindo ao meio, num lugar semelhante à Sibéria. Mas o que senti durante esse momento foi a sensação de estar perdendo alguém. Em outro sonho, uma luz se distanciava enquanto eu corria em sua direção. Ali eu senti a mesma tristeza, o que depois viria a culminar com o desaparecimento da minha irmã mais nova. Então, pensa o grande mestre. Estes são sonhos aos quais muitos não dariam importância, mas levando em conta quem foi teu mestre e onde treinastes, o mestre de Jehu era Yoga, o antigo cavaleiro de ouro de Aquário. E diz o grande mestre, não percamos mais tempo. Diga a relação que acreditas existir entre teu sonho e o báculo de Atena. Então Jehu conta seu sonho dizendo, bem, essa noite eu tive um sonho muito peculiar. Pode parecer sem sentido, mas sonhei com 2 torres incompletas. Em cada uma dessas torres haviam símbolos bem familiares. Por tudo que observei, eu concluí que essas torres seriam como Ares e Atena. Digo isso porque eu percebi que estes símbolos eram fáceis de identificar. O primeiro era uma lança, já o segundo, o símbolo de Nike, porém um tanto quanto desgastado. E uma voz misteriosa diz, isso significa apenas uma coisa, Atena está incompleta. De repente, tanto o grande mestre quanto o cavaleiro de Aquário sentem uma presença questionando-se quem mais estaria presente naquela sala. E o grande mestre pensa, então resolveu aparecer, que oportuno. E Jehu grita, quem ousa invadir a sala do grande mestre? Eis que surge o cavaleiro de ouro de Câncer. O cavaleiro de ouro de Câncer caminha pelo salão dizendo, perdoem-me, cavaleiros. Eu estava a ouvir atentamente essa conversa e percebi que posso apresentar algo útil neste assunto. Se vocês dois me permitem. E Jehu pensa consigo mesmo. Esse cara estava aqui todo esse tempo e eu não havia percebido sua presença. Apesar de trajar uma armadura de ouro, ele emana uma aura sinistra. O grande mestre intervém dizendo, Sileno de Câncer, o mensageiro da morte. Como sempre sorrateiro. Sobre o que queres falar? Então, Jehu interrompe questionando. Um momento, grande mestre. Sileno, o que você quer dizer com Atena está incompleta? E Sileno responde. Tenha calma, boneco de neve. Eu acredito que o seu sonho tem muito a ver com o que eu vou dizer. Sendo bem direto, eu acredito que nessa Guerra Santa, tanto Ares como Atena estão com problemas bem sérios. E continua, Sileno. Quando você citou 2 torres incompletas, isso me fez pensar sobre desvantagens. Assim como Atena não possui irmãos Nike, Ares também tem um grande problema. Desde os tempos mitológicos, Ares foi gravemente ferido no peito por uma misteriosa arma. Atualmente, é a mesma que Atena usa na ausência de Nike. Aquela menina não é genuinamente o corpo de Atena. Então, segundo a lógica do seu sonho maluco, o fato do símbolo de Nike estar incompleto pode significar que o espírito de Atena não possui totalmente aquela garotinha. E Jehu completa. Atena não surgiu em seu corpo original, pois ele foi destruído. Então a única forma de renascer seria tomando um corpo humano. E também, temos ciência de que Nike sempre está ao lado de Atena. Eu odeio admitir isso, mas você está certo, Sileno. Então, o grande mestre diz. Em suma, Nike está ausente pelo fato de Layla não ter incorporado totalmente o espírito de Atena. É isso? O cavaleiro de Câncer responde. Sim, mas eu gostaria de mudar um pouco o assunto, pois algo está me incomodando em meus aposentos. Como vocês devem saber, eu sou o único capaz de ir até a fronteira do mundo dos mortos, o Yomotsu Irazaka. Eu venho percebendo uma movimentação incomum no Yomotsu recentemente. Uma energia estranha está atravessando a entrada do mundo dos mortos. Essa energia está sendo enviada a partir do mundo dos vivos, e isso é muito estranho. O grande mestre indaga. Estão enviando energia a partir deste mundo para o mundo inferior? Por que fariam isto? E quem poderia? E Sileno responde. Eu também adoraria saber mais sobre. Resumindo, eu não posso atravessar para além do Yomotsu. Então vocês precisam de alguém que possa acessar o mundo inferior.
Eu estou com leve suspeita de que Ares esteja lá. Geru então fala. Estando gravemente ferido, seria lógico estar escondido em algum lugar. Se tudo for como você disse, Leno, seria uma enorme vantagem atacar Ares antes de sua total recuperação. E continua. Grande mestre, sei de alguém capacitado para isso. Entre os vivos, ele é o único capaz de acessar o mundo dos mortos. Estou falando do Cavaleiro de Virgem. E o grande mestre responde. Entendo. Se o que diz é verdade, não podemos desperdiçar tal oportunidade. A vantagem seria preciosa. Muito bem. Isso é um assunto de extrema urgência. Sei que deves estar escutando isto, Hierro. Então, o Cavaleiro de Virgem responde. Atentamente, grande mestre. E o grande mestre fala. Essa será a sua missão. Descubra o que está acontecendo no mundo inferior imediatamente. E o Cavaleiro de Ouro de Virgem, Hierro, com seu ar transcendental, diz: Se essa é a vossa ordem, grande mestre, este servo do Altíssimo irá atender vosso pedido. Prezados amigos, infelizmente esse mangá excepcional que tinha tudo para se tornar uma excelente continuação de Os Cavaleiros do Zodíaco não foi mais elaborado. Infelizmente, repito, vamos ficar sem saber o desenrolar dessa trama, pois somente foram publicados 3 capítulos. Uma pena para nós, fãs do anime. Caso algum dia o autor ou alguém resolva continuar com o mangá, iremos trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e vocês já sentiram o cosmo?